misericórdia, cura para as mazelas da alma. Deixa eu só autorizar aqui a entrada da Ju Rosa. Então, meus irmãos, nesse texto, Jesus ele vai nos apresentar uma atitude que para nós seres humanos é um desafio todos os dias, que é olhar para o outro com misericórdia, isto é, enxergar nas pessoas as suas fraquezas, ser compreensíveis com elas e, sobretudo, acreditar que pelo poder do Evangelho qualquer coração pode ser transformado. Não existe vida que Jesus não toque, que não mude. E é esse o ensinamento de Jesus para nós nesta manhã. Gostaria de convidar os irmãos para que me acompanhem na leitura dessa porção da palavra de Deus. Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. Vamos lá. Enquanto Jesus, o título, né, Jesus chama Mateus, é o chamado de Mateus, este que escreveu o Evangelho de Mateus, né, devidamente inspirado por Deus, ele escreveu esse Evangelho. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Meus irmãos, é muito significativa essa passagem da palavra de Deus, porque aqui Jesus ele quebra com uma cultura judaica muito forte. Na cultura judaica, meus irmãos, e o Evangelho de Mateus, ele foi escrito na perspectiva dos judeus, para os judeus. Então, os judeus eles tinham rituais e usos e costumes que cobravam das pessoas atitudes perfeitas. Ou seja, para você sentar à mesa e comer, você tinha que ser puro. Você tinha que partilhar da mesma cultura dos judeus. Eles não aceitavam pessoas diferentes, eles não aceitavam pessoas com problemas sentando à sua mesa. Eles não aceitavam pessoas com distorção de caráter sentando à mesa para comer. As refeições para o judeu era algo muito sagrado e não era qualquer um que sentava à mesa. E aí vem Jesus e quebra com esse paradigma. E ele senta com cobradores de impostos, senta com pecadores, pessoas extremamente odiadas pelos judeus. Mas primeiramente, meus irmãos, quem era Mateus? Bom, o próprio texto diz que esse homem ele estava sentado coletando impostos. Portanto, Mateus era um coletor de impostos e um homem extremamente odiado. Ora, o nome Mateus, meus irmãos, ele significa dádiva de Deus. Alguns comentaristas dizem que Mateus ele provavelmente tinha dois nomes, Levi, Mateus. Talvez Jesus tenha mudado o nome de Mateus, de Levi para Mateus, porque o significado do nome Mateus significa dádiva de Deus. E foi exatamente o que Mateus recebeu de Jesus, uma dádiva. Ele foi transformado. O coração de Mateus foi transformado. Então, alguns comentaristas, eles acreditam que isso pode ter acontecido. Ele tinha dois nomes, ou então Jesus mudou o seu nome. Muito bem, meus irmãos. Qual era a ocupação, qual era o trabalho de Mateus? Mateus era cobrador de impostos. Uma vez transformado por Jesus, ele se tornou discípulo de Jesus e também escritor, porque foi o autor deste evangelho de Mateus. E
Provavelmente, meus irmãos, esse evangelho ele era o mais lido na cultura judaica, por apresentar uma visão dos judeus em relação às refeições, em relação aos seus usos e costumes. E também o evangelho de Mateus é o evangelho que apresenta Jesus como cumprimento das promessas lá do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, nós percebemos que Jesus vem sendo anunciado o tempo todo. E em Mateus, o cumprimento desta promessa, da vinda de um Messias, ela é narrada para nós. Ela é descrita para nós. Tá bem? Então, o Evangelho de Mateus vai anunciar Jesus como cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Muito bem. Mateus ele se tornou famoso, não famoso no sentido bom, mas ele era famoso porque ele era conhecido pela sua ocupação. Era um cobrador de impostos, um publicano cobrador de impostos. Mas depois ele se tornou famoso por ter seguido Jesus imediatamente ao seu chamado. Aqui no versículo 9 diz que, enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse Jesus, e Mateus se levantou. Ora, meus irmãos, essa atitude é extremamente significativa. Por que Mateus imediatamente atendeu o chamado de Jesus? Mateus era um homem rico. Aliás, meus irmãos, os publicanos, os cobradores de impostos, eles eram muito ricos. E eles eram ricos porque eles cobravam impostos do povo judeu muito acima do que era necessário. Esta é a razão porque os cobradores de impostos eram muito odiados. Me permitam explicar para os irmãos uma coisa. A profissão cobrador de impostos era uma profissão que era legalizada pelo Império Romano. O Império Romano ele dividiu a região em cidades. E aquele cobrador de imposto que apresentasse ao Império Romano uma oferta maior, ele tinha o direito de ficar com parcela desses impostos. Então, os cobradores de impostos, eles eram homens muito abusivos. Eles cobravam muito além da necessidade do império. E ai daquele que não pagasse, porque o cobrador de imposto, ele tinha a proteção e a presença de oficiais romanos. Se a pessoa não cobrasse, ela era presa. Se a pessoa não pagasse o imposto, ela seria presa, seria muito judiada, seria torturada. Então os cobradores de impostos, eles tinham atrás deles um exército de soldados que faziam sim pressão para que as pessoas, para que os judeus pagassem os seus impostos. Então, os publicanos, os cobradores de impostos eram muito odiados, porque eram pessoas consideradas desonestas, corruptas, e o judeu odiava o cobrador de imposto. Por isso ele jamais se sentava à mesa com o cobrador de imposto. Então, meus irmãos, por que então que Mateus imediatamente atendeu o chamado de Jesus? Vamos aqui para a próxima tela, deixa eu passar. Aí, agora está me obedecendo o computador. Que às vezes não obedece minhas ordens. Tecnologia, às vezes. Aí, Mateus capítulo 9, versículo 9. Muito bem, meus irmãos. Eu coloquei uma figura aqui representando Jesus chamando Mateus. E Mateus ele se tornou famoso porque imediatamente ele atendeu o chamado de Jesus. Ele seguiu Jesus. Meus irmãos, essa passagem ela é muito significativa pelo seguinte: por que Mateus ele seguiu Jesus? Ele era um homem rico. Ele tinha prestígio no Império Romano. Mas aqui, meus irmãos, muitos comentaristas, muito provavelmente, segundo alguns comentaristas, muito provavelmente Mateus, ele não se sentia realizado com as riquezas que ele tinha. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitos bens, assim como
vários cobradores de impostos, mas aquilo não trazia satisfação para o seu coração. De repente, ele ouviu a voz de Jesus. E isso mexeu com o seu coração, com o seu sistema de valores. Ele se interessou em saber quem era Jesus. Porque ele percebeu que nem toda a riqueza do mundo era capaz de preencher o vazio do seu coração. Aliás, meus irmãos, a Bíblia, ela fala muito sobre isso, que não adianta nada termos o mundo aos nossos pés, se nós perdermos a nossa alma. A Bíblia chama isso de loucura. Loucura para quem tem esse tipo de comportamento. Se envolver e amar e adorar os prazeres e tesouros deste mundo e perder a sua alma. Porque a nossa vida terrena é passageira, porém a nossa alma ela tem um destino eterno, ou para o céu ou para o inferno. Mateus, ele começou a entender esse paradigma. Eu não estou feliz. Muito provavelmente Mateus pensava assim: eu tenho dinheiro, eu tenho prestígio, eu tenho bens, eu tenho uma boa casa, eu tenho boas roupas, mas eu sou tão infeliz. Mas de repente Jesus o chama. E Mateus sente algo diferente e se dispõe a ouvir Jesus. Então ele se levanta no seu trono de riquezas e segue Jesus. Então aqui, meus irmãos, nós podemos ter a certeza absoluta que quando Deus ele toca o coração de qualquer pessoa, é impossível resistirmos. E a vida da pessoa, seja ela quem for, seja ela em qual situação estiver, em qual condição estiver, seja ela qual o problema que estiver enfrentando, Jesus é capaz de transformar esta vida. E isso aconteceu com Mateus. Vamos então para o próximo slide. Muito bem. Mateus, capítulo 9, versículo 10. Assim diz: estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Então veja só, meus irmãos. Jesus, ele se sentou à mesa com vários publicanos e com vários pecadores. Isso chamou a atenção dos líderes religiosos da época. Os fariseus, que além de líderes religiosos, também eram um partido político. Na época, a teocracia era o Estado, era o modelo político da época. Então, os líderes religiosos, que eram muito legalistas, muito ligados à lei, eles carregavam a lei pendurada no seu corpo, no seu pescoço, amarravam ali os rolos da lei para se mostrar conhecedores da lei. Mas o coração desses homens não era transformado. Eles tinham conhecimento, mas o coração não era transformado. Então eles não viam com bons olhos o fato de Jesus sentar à mesa com pessoas consideradas traidoras da nação judaica. Porque os cobradores de impostos, os publicanos, eram judeus, meus irmãos. E eles agora trabalhavam para o Império Romano. Então eles eram odiados também por isso, porque eram considerados traidores. Eles estavam trabalhando para quem oprimia os judeus. Então eles não eram bem vistos. Eram considerados impuros por causa do seu contato com gentios. Quem eram gentios? Pessoas que não eram judeus, que não participavam, que não pertenciam à comunidade judaica. E também por lidarem com as moedas, com as cédulas. Por esta razão, muitos discípulos de Jesus foram presos e torturados, porque pregavam que Jesus Cristo era o Senhor. Isso aconteceu com Paulo, porque ele declarava em praça pública que Jesus Cristo era o único Senhor. Então os judeus, eles tinham raiva, mas muito ódio dos cobradores de impostos por isso. Porque nas moedas tinham ali a imagem de César. Tá certo, meus irmãos? E foi exatamente com essas pessoas que Jesus sentou à mesa. Pessoas que eram odiadas pela nação judaica. E os fariseus, olhando aquilo, está no versículo 11 do capítulo 9 de Mateus. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, isto é, de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?
Então veja aqui, meus irmãos, que é revelado para nós como era o sistema de valores dos fariseus. E muitas vezes nós temos esse comportamento. Nós não gostamos, via de regra, meus irmãos, eu quero que os irmãos entendam isso. Via de regra, nós temos muita resistência com as pessoas que pensam diferente da gente. Nós temos muita resistência e criamos até repulsa a pessoas que pensam diferente da gente, que não têm o mesmo comportamento, que não têm a mesma opinião. A gente pode observar isso, meus irmãos, no contexto político em que nós estamos vivendo. Querendo ou não, nosso país está dividido. E pessoas acabam brigando umas com as outras porque têm uma posição política diferente. Muitas vezes acreditam que o salvador da pátria é determinado líder político ou outro. E aí as pessoas acabam rompendo até mesmo a sua relação com parentes por causa de pensamentos diferentes. Precisamos, para uma boa convivência, respeitar as pessoas, sermos tolerantes. E o que falta muitas vezes na nossa sociedade é tolerância. Não que você vá agir igual. Por favor, entendam isso. Jesus está ensinando que você não vai absorver aquela cultura que é contrária à palavra de Deus. Não é isso. Mas você também vai respeitar. Você não vai odiar. Porque o ódio, meus irmãos, a raiva, ela traz mazelas para a nossa saúde. A gente acaba se isolando das pessoas e a gente não acaba mostrando nenhuma diferença para as pessoas. E a palavra de Deus nos ensina a ser sal nessa terra. Ou seja, a expressar para o outro, para o nosso próximo, o amor de Deus para com as pessoas. É isso que Jesus está ensinando. E os fariseus naquela ocasião não entenderam isso. Ao contrário, eles estavam achando escandaloso Jesus sentar com pessoas que eram odiadas pela nação judaica. Mas aqui, meus irmãos, vem um outro ensinamento. Jesus, ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. Se a gente acha que aquela pessoa que está no mar de lama, aquele nosso parente, aquele nosso amigo, tem poder para mudar o outro, para transformar a vida do outro, somente ele. O que nós podemos fazer é ir para o nosso quarto, dobrar os nossos joelhos e rogar a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que alcance o coração daquela pessoa. Jesus nos ensina a interceder pelas pessoas. Isso também, meus irmãos, é uma atitude de misericórdia. Quando você ora por alguém que você odeia, e eu vou usar essa palavra, meus irmãos, odiar, porque ela é presente na vida da gente. Muitas vezes não assumimos que temos ódio. Você não tem o poder de transformar essa pessoa, mas Jesus tem. Por isso, no seu quarto em secreto, ore por essa pessoa. Eu tenho certeza que muitos de vocês devem conhecer maridos, esposas, irmãos, mães, pais, que dobram seus joelhos pelos seus esposos e diz o seguinte: ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Meus irmãos, uma pessoa doente, e aí a gente vê que a Cleonice estava doente, o seu filho estamos doente, precisamos de um acompanhamento de um profissional, precisamos de medicação para que o nosso corpo reaja àquela enfermidade. O nosso corpo sozinho, não é que precisam de médico, mas sim os doentes.